Lendo Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, 1º capítulo, Por favor, distribuam livros. Novembro de 1973. Muitos homens e mulheres estavam saindo para distribuir livros todos os dias. No dia de novembro, os devotos do templo da cidade de Nova York quebraram o recorde mundial da ISKCON, distribuindo 13.200 exemplares. No mesmo dia, distribuíram também 15.000 porções de praçada. Em 1973, a ISKCON vendeu um total de 4.169.000 livros. Ao receber esse resultado, Srila Prabhupada respondeu a Ramesvara: tenho fé em suas palavras de que no ano que vem o resultado será muito superior àquele do ano passado. Esta natureza da energia espiritual, ela sempre aumenta se simplesmente aplicamos nossa energia. No início de janeiro de 1974, Srila Prabhupada voltou a Los Angeles. Certa manhã ele deu uma aula do Srimad Bhagavatam, na qual enfatizava a distribuição de livros. Em todo o universo não há nenhum compêndio que se iguale ao Srimad Bhagavatam, disse ele. Nada se lhe compara ou rivaliza. Toda palavra nele encontrada é para o benefício da sociedade humana. Toda e qualquer palavra. Portanto, enfatizamos tanto a distribuição de livros, pois caso o livro venha cair na mão de alguém, ele se beneficiará. Pelo menos ele verá, paguei tanto por isso, deixe-me ver o que está aqui. Se ele ler um sloka, sua vida será bem sucedida. Basta que ele leia um sloka, uma palavra. Isso é muito bom. Portanto, é por isso que enfatizamos, por favor, distribuam livro, distribuam livro, distribuam livro. O ano de 1974 começou com um impasse aparentemente sério. O Supremo Tribunal aprovou uma lei que proibia as pessoas que protestavam contra a guerra vietnamita de distribuir panfletos políticos em shopping centers. Os cidadãos de grupos não lucrativos, incluindo religiosos, só podiam pedir donativos em propriedades privadas com a permissão do proprietário. Os shopping centers que os distribuidores de livros frequentavam, de repente foram interditados. No entanto, a mesma Constituição que impediu aos devotos chegarem até a propriedade privada, deu-lhes acesso à propriedade pública. E ao moverem um processo contra o aeroporto municipal de Las Vegas, os devotos da ISKCON ganharam imediatamente uma licença, pois em sua defesa ficou evidenciado que o aeroporto negava-lhes o direito de livre expressão. Esta resolução prometia abrir uma nova era para a distribuição de livros, havendo possibilidade de se legalizar o Sankirtana em todos os principais aeroportos. Os devotos viam isso a prova de que Krishna trabalhava através de Prabhupada para intensificar a distribuição de livros. Nenhum mestre espiritual anterior jamais distribuíra a literatura védica em tão grande escala. Esse era outro indício de que Srila Prabhupada recebera de Krishna o poder de representá-lo. E como se esforçavam em seguir a ordem de Prabhupada, os devotos também recebiam o poder de Krishna. Mas isso só aconteceria se eles estivessem dispostos a submeter-se às provações da rendição e da renúncia. Pragosha diz o seguinte: certo dia eu saía para o aeroporto e dirigi-me até um homem negro e disse: com licença, senhor. E bam! Ele esmurrou-me bem no rosto e derrubou-me no chão. Nesse momento, muitos pensamentos passaram por minha mente. Eu podia então ouvir zunindo em meus ouvidos as palavras de Tripurari, que Tripurari proferira na aula daquela manhã. Devemos ter determinação. Assim eu simplesmente disse comigo mesmo: bem,
Vou levantar-me agora mesmo e tentar outra vez. Levantei-me e consegui inspiração para virar-me e tentar entregar à pessoa seguinte um dos livros de Prabhupada. Noutra ocasião, um homem e uma mulher casados aproximaram-se de mim, mas o marido não queria nada comigo. Ao ver que o livro era espiritual, a mulher parou e disse: "Esse livro fala sobre o quê?" Eu respondi secamente: "Esse livro explica o nascimento e a morte e o que está além." Ela disse: "Oh!" Então virou-se para seu marido e disse: "Por favor, compre-o." Mas ele disse: "Não quero saber disso. Venha, vamos embora." Ela disse: "Por favor." E o marido replicou: Compre-o você." E saiu caminhando. Então ela veio ter comigo e disse: "Poderia informar-me um pouco mais sobre isso?" Comecei a explicar o livro, então disse: "De onde você está vindo?" Ela disse: "Venho de Rochester." Neste ponto ela revelou-me que vinha da clínica Mayo e que tinha câncer terminal e lhe restava pouco tempo para viver. Ela disse: "Desejo desesperadamente ler esse livro." Deu-me $10 e disse: "Muitíssimo obrigado." Pegando o livro, ela partiu. Pouco tempo depois ela voltou e encontrou-me, apertou minha mão e agradeceu-me. Estes tipos de experiência que os devotos tinham no seu dia a dia davam-nos um sentimento de que éramos emissários ou representantes de algo muito especial. Com isso ficavam-se mais apegados a Srila Prabhupada e a executar o seu trabalho. Víamos esse milagre acontecer. Keshava Bharati fala o seguinte: Eu costumava distribuir livros no aeroporto de São Francisco. Eu achava que esse aeroporto era particularmente difícil e que se eu estivesse em Los Angeles, talvez distribuísse a mesma quantidade de livros distribuídas por Tripurari. Eu era um pouco orgulhoso, então tive a oportunidade de distribuir com ele. Sou muito extrovertido e sociável e por isso não tenho nenhum problema em parar as pessoas ou algo assim. Mas passou meia hora, então 1 hora, e Tripurari tinha distribuído 5 livros, e então 10. Mas eu não consegui que ninguém parasse e sequer apertasse minha mão, era incrível. Mas eu sabia o motivo, eu estava orgulhoso demais. Outra hora se passou e ninguém ainda parara e apertara minha mão. Fiquei perplexo, pois desejava distribuir os livros de Prabhupada. Afinal, frustrado, sentei-me. Eu estava quase chorando. Tripurara veio ter comigo e pregou para mim. Disse-me que nessas horas eu deveria orar ao Senhor Chaitanya e Nityananda e não ficar aborrecido com isso, que isso acontece. Assim ganhei novo ânimo. Então cerca de 10 a 15 pessoas consecutivamente vieram conversar comigo e algumas delas levaram livros. Ao comentarmos isso mais tarde, pudemos entender que éramos meros instrumentos nas mãos do Sr. Chaitanya. Com isso desenvolvemos a filosofia de Sankirtana. Através da distribuição de livros passamos a entender quem era Prabhupada e apreciá-lo mais. Lavanga Lática diz o seguinte: o dia todo eu ficava postada ao topo das escadas e milhares de pessoas a cercavam-se. E nós distribuímos centenas e centenas de livros. Costumávamos pegar certas frases dos livros de Prabhupada. Tripurari costumava falar sobre os cisnes que conseguiam extrair leite da água. Então usávamos isso bastante ao dirigirmos a alguém. Dizíamos que, como estes grandes sábios eram capazes de separar leite da água, separar a essência.
Ele também dizia que as gravuras eram janelas para o mundo espiritual. Nós dizíamos, esse livro é como o sol refulgente que removerá a escuridão da ignorância que invade esta era de Kali. Eu descobri que a melhor maneira de distribuir livros era usar as próprias palavras de Prabhupada. Prabhupada disse que se lêssemos uma linha para alguém, essa pessoa poderia avançar espiritualmente 100 vezes. Certa feita, um devoto queixou-se a Prabhupada e disse-lhe que as pessoas estavam jogando fora alguns livros. Mas então podemos entender que Prabhupada desejava que eles fossem distribuídos em grande quantidade. Não se deveria ficar guardando o livro para uma pessoa especial que, segundo você, era bastante inteligente para lê-lo. Isso porque Prabhupada disse que se alguém lesse apenas uma frase, seria muitíssimo favorecido. Assim podemos compreender que Prabhupada desejava a distribuição em massa. Não que nós os guardássemos para as pessoas certas e especiais. Sura diz o seguinte: Vaisheshika vendia livros no aeroporto comigo. Ele caminhava até onde estavam as pessoas e dizia: Olá, como vai o senhor? Todas as glórias ao movimento de Sankirtana de Sri Krishna, a principal bênção para a humanidade em geral e que limpa o coração. Ele repetia as orações shikshashika do Sr. Chaitanya encontradas no livro, ao mesmo tempo em que estavam vendendo livros. Na capa, os livros traziam gravuras de Krishna e de cenas devocionais, e às vezes alguns devotos não podiam entender como as pessoas iriam encarar esses livros. Mas Prabhupada queria que eles fossem distribuídos. Ele dizia que devíamos pregar apoiando-se no mérito do próprio livro. Quando um devoto perguntou a Prabhupada o que deveríamos dizer para distribuir os livros, Prabhupada respondeu: Krishna Swadhamam Dhammamupagate. O verso que afirma que o Srimad Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol e surgiu só para dar religião às pessoas dessa era da escuridão. Portanto, também estávamos repetindo esse verso e distribuindo livros com fé. Saíamos e víamos que a consciência de Krishna realmente causava impacto nas pessoas. Elas viam que os devotos eram muito sinceros e sérios e ficavam impressionadas. No Sankirtana diária, víamos as pessoas apreciando os livros de Prabhupada. Havia também contratempos, mas Prabhupada mencionara isso, que sempre haveria dificuldades. Assim, todas as coisas que Prabhupada dizia, nós confirmávamos na prática. Srila Prabhupada disse que um vendedor de livros às vezes teria dificuldade, pois às vezes seria aceito e outras vezes rejeitado. Mas ele deveria tolerar. No aeroporto encontrávamos professores, advogados, todas as classes de pessoas que paravam e conversavam. Eles desconfiavam e constantemente tínhamos de defender os livros de Prabhupada e seu movimento e falar em nome de Prabhupada, com muito mais veemência do que quando éramos meros garotos que iam aos estacionamentos e conversavam com mulheres para pedir-lhes 50 centavos de dólares por um pacote de incenso. Apresentávamos aos eruditos os livros de Prabhupada, entrando em contato com mayavadis, cientistas, comerciantes, pessoas que eram muito perspicazes em Chicago, Nova York, Los Angeles e San Diego. As pessoas de lá eram muito astutas e difíceis, e pelo simples fato de combatê-las espiritualmente e defender o movimento, tornamos-nos mais maduros em nossa compreensão dos livros de Prabhupada e em como apresentá-los de maneira tal que pudéssemos convencer, inclusive as pessoas que não queriam se convencer. Tínhamos de estudar os livros de Prabhupada. Em 1974, formaram-se vários grupos novos só para a distribuição de livros. Tripurari estivera viajando como emissário de Los Angeles, mas agora, com a permissão de Srila Prabhupada, formaram um grupo de Sankirtana
da Bhaktivedanta Book Trust, BBT, do qual faziam parte alguns dos principais distribuidores de livros. Os distribuidores da BBT posicionaram-se em diversos aeroportos situados ao redor do país, causando um significativo aumento na distribuição de livros. Aprovo todo este seu programa, escreveu Prabhupada a Tripurari. Quando Tripurari perguntou se podia tomar sannyasi, Prabhupada respondeu que ele já estava fazendo mais do que qualquer sannyasi. Em outra carta, Prabhupada chamou a encarnação da distribuição de livros. A distribuição de livros deu um outro grande passo avante quando Tamal Krishna Goswami, que durante 4 anos fora na Índia o secretário GBC, voltou para os Estados Unidos. Juntando-se a seu amigo Vishnujana Swami, ele ajudou a formar um grupo de Sankirtana de Radha Damodara, viajando num ônibus com deidades de Radha Krishna para distribuir livros e realizar festivais por todos os Estados Unidos. Tamal Krishna diz o seguinte: nos primórdios do grupo de Radha Damodara, nossa ideia era realizar festivais nos quais cantássemos Hare Krishna e distribuíssemos prasadas para então fazermos tantos devotos quanto possíveis. Depois que Krishna enviou tantos rapazes bons, era difícil mantê-los sempre ocupados. Então, de repente, chegou uma carta de Srila Prabhupada, na qual lhe dizia que o Kirtana de distribuição de livros era melhor do que o Kirtana no canto em público. Essa instrução transcendental mudou o curso de nosso grupo Radha Damodara. Daí em diante, concentrei-me cada vez mais na distribuição de livros. Isso deu a Prabhupada um prazer cada vez maior. Eu estivera na Índia por 4 anos, onde nosso principal programa consistia em angariar membros vitalícios. Mas agora que eu estava nos Estados Unidos, Srila Prabhupada alertava-me para o fato de que a pregação significava distribuir seus livros. Portanto, tive a inspiração de que nosso grupo deveria distribuir tantos livros que, no final, distribuiria a mesma quantidade de livros que o resto da ISKCON mundial. Dia e noite eu ficava matutando em como distribuir mais e mais livros e assim inundar os Estados Unidos com literatura transcendental. Srila Prabhupada escreveu-me que esta era sua verdadeira ambição, transformar em Vaishnava todos os Estados Unidos. Até formarmos o nosso grupo de Radha Damodara, o método de distribuição de livros consistia em que um indivíduo receberia um livro grande, médio ou pequeno, de acordo com o tamanho da doação. Mas Prabhupada falou-me que de todas as espécies de distribuição de livros, distribuir seus livros grandes era mais importante. Portanto, eu vivia analisando como aumentar o número de livros grandes. O problema era que as pessoas estavam inclinadas a fazer pequenas doações e só raramente davam contribuições bastante grandes que valesse a pena dar-lhes um livro grande. Então, Krishna deu uma ideia de que, somando algumas pequenas doações de um certo número de pessoas, pelo menos uma delas poderia receber um livro grande, ao passo que as outras poderiam receber uma revista de Volta ao Supremo ou um livro pequeno. Com esse método, fomos capazes de aumentar tremendamente a distribuição de livros grandes. Prabhupada aprovou plenamente essa ideia. Contanto que o fundo do livro recebesse o pagamento pelos livros, Srila Prabhupada permitiu-nos a passá-los adiante o mais rápido que podíamos, independente do tamanho da doação. Portanto, no único mês, nosso grupo Radha Damodara foi capaz de distribuir 50.000 livros grandes. Srila Prabhupada mostrou interesse especial no grupo de Radha Damodara e aprovou o lançamento de empréstimos à BBT para que adquirissem mais ônibus, criando dessa maneira um exército de Sankirtana viajando em
ônibus Greyhound reformados. Pelo final de 1974, o grupo de Irado da Modara tinha 3 ônibus peruas e contavam com um grande número de devotos. Prabhupada chamava os ônibus de templos móveis e instava os devotos do Irado da Modara a continuarem seu programa, tendo eles a certeza de que estávamos agradando o Sr. Chaitanya. Estou contente de que vocês tenham compreendido a importância de meus livros, escreveu Prabhupada. Por isso estou dando muita ênfase a isto. Que todos levem esses livros. Srila Prabhupada estimulava o grupo de Irada da Modara a expandir-se para centenas de ônibus e assim cumprir a missão de Sri Chaitanya Mahaprabhu de levar a consciência de Krishna a todas as cidades e aldeias. Ao surgir uma acirrada competição transcendental entre o Templo de Los Angeles, o grupo da BBT de Tripurari e o grupo de Irada da Modara, Prabhupada ficou observando e aprovou com prazer. Outro grupo a formar em 1974 foi o grupo de bibliotecas, o qual ficou sob a alçada da BBT, da editora. Durante o seu processo de formação, Hridayananda Goswami enviou alguns brahmacharis de seu grupo viajante para visitar conceituadas universidades de Nova Inglaterra. Os devotos tentaram vender aos professores coleções inteiras dos livros de Prabhupada e mesmo em suas primeiras tentativas, tiveram grande êxito. Desde muito tempo, Srila Prabhupada acalentara essa ideia e mesmo antes de vir para os Estados Unidos, fora até as livrarias da Índia, levando consigo cópias de seu primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Graças a seus esforços em Nova Delhi, a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos adquirira cópia desses volumes iniciais. Agora, seu desejo de que seus livros constassem em todas as bibliotecas e universidades dos Estados Unidos estava se concretizando. Dentro de poucos meses, os professores começaram a escrever comentários favoráveis e alguns chegaram a encomendar para seus cursos universitários os livros de Prabhupada. Gosto muito desse programa de encomendas regulares, escreveu Prabhupada. Temos que fazer com que essas encomendas das bibliotecas cheguem a 50 mil. Outro grupo que se formou em 1974 foi o Namahata, um grupo de brahmacharis liderados por 2 sannyasis. O grupo de Namahata viajava e distribuía livros, doando seus lucros para os projetos de Srila Prabhupada em Bombaim, Mayapur e Vrindavana. Quando em setembro de 1974 Prabhupada ficou doente por várias semanas, os relatórios da distribuição de livros eram seu melhor remédio. Sempre que recebo o relatório das vendas de meus livros, escreveu ele para um grupo de bibliotecas, sinto força. Mesmo agora nessa condição debilitada, adquiri força com o relatório de vocês. E durante a mesma doença ele escreveu Aramesvara. A respeito do total de livros vendidos, por favor, se esforce nisso. Esse é o único consolo da minha vida. Ao ver que meus livros estão tendo boa vendagem, fico vigoroso como um jovem. Srila Prabhupada recuperou sua saúde e, pelo fim de 1974, sua BBT também gozava de saúde extraordinária, com os templos novamente competindo numa acirrada maratona de Natal. Nos Estados Unidos, a BBT mandou para Prabhupada o relatório de que durante o ano venderam cerca de 387 mil livros encadernados, um aumento de 67% em relação ao ano anterior. E venderam-se quase 4 milhões de revistas de Volta ao Supremo, um aumento de 89%. No total, a BBT americana vendeu para os templos individuais 6.668.000 livros, um aumento de 60%.
Tais notícias fizeram Srila Prabhupada ficar vigoroso como um jovem. E Prabhupada e seu movimento de distribuição de livros mergulharam em 1975 com todos os indícios de aumento, dobrando e triplicando essas espantosas cifras de 1974. Em 1972, Srila Prabhupada criara a sua Bhaktivedanta Book Trust como entidade independente para assegurar que seus livros pudessem continuar sendo produzidos e distribuídos. A BBT funcionaria exclusivamente para o benefício da Sociedade Internacional da Consciência de Krishna, ao mesmo tempo que teria a existência independente. O documento da organização afirmava que os comissários deveriam passar por 2 fundos o dinheiro auferido com a venda dos livros para os templos da ISKCON. Um deles seria para impressão de livros e outro para aquisição de propriedades e construção de templos para a ISKCON. Prabhupada acreditava que, caso se seguisse essa fórmula dos 50%, Krishna garantiria o êxito da ISKCON. Repetidamente ele se referia a essa fórmula em conversas e cartas, mesmo em seus significados do Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada deu aos comissários da BBT autoridade para planejar a impressão e, quanto à aprovação dos planos, os comissários deveriam consultá-los. Ele estabeleceria os padrões e as diretrizes a serem seguidos pelos seus comissários da BBT. Somente após consultá-los é que eles poderiam instituir alguma mudança. Prabhupada era particularmente inimigo de mudanças. Ele escolhia o tamanho do livro, determinava a arte final e dava sugestões quanto ao número de livros a sair numa determinada tiragem, quanto aos métodos de remetê-los, quanto às vendas aos templos, em suma. Ele opinava sobre quase todos os aspectos das atividades de publicação da BBT, mesmo quando certos templos não remetiam seus pagamentos à BBT. Prabhupada envolvia-se no assunto. Não é louvável que os templos grandes, que estão estabelecendo um exemplo para toda a sociedade, não paguem suas contas. Isso é muito irregular. Estou tentando afastar-me dos assuntos administrativos, mas se os presidentes e membros do CGB criam tais perturbações, então como poderei viver em paz? Devem-se manter as coisas automaticamente, então poderei ficar em paz. Ele era um dirigente estrito. Segundo a instrução védica, dizia ele, fogo, dívida e doença jamais devem ser negligenciados. Deve-se fazer tudo para extingui-los. Srila Prabhupada encarava a distribuição de livros como, dentro de outras coisas, a base para uma ISKCON economicamente sólida. Podia-se recorrer a outros negócios, mas a venda de livros era melhor, pois ela combinava pregação com uma boa fonte de renda. Como ele escreveu para um de seus presidentes de templo, estou muito animado com o relatório segundo o qual nossos livros estão sendo muito bem distribuídos. Mundo afora, esta é a nossa principal missão. Se vocês derem plena atenção a isso, jamais haverá qualquer escassez de fundos. E numa outra ocasião, no que se refere ao fato de os líderes da sociedade enfatizarem negócios, vocês devem entender o que significam negócios. Negócios significam ajudar a pregação. A pregação necessita de ajuda financeira e, afora isso, não temos necessidade de negócios. Tanto quanto eu compreendo, nosso negócio com livros é suficiente para sustentar nosso movimento. Srila Prabhupada também supervisionava todos os empréstimos que os templos pediam à BBT. Qualquer secretário do GBC, o presidente de templo, que solicitasse um empréstimo, teria que falar com ele.
Em 1973 e 1974, ele concedeu vultuosos empréstimos a serem empregados em construção, compra ou melhoria de templos em Dallas, Havaí, Sydney, Chicago e Vancouver. Ele também concedeu um empréstimo para que o grupo de Radha Damodara comprasse templos viajantes ou ônibus, e outro para a América do Sul a ser aplicado na impressão de livros. Kirtanananda Maharaj automaticamente recebia um empréstimo anual de $50 mil destinado a Nova Vrindavan. Mas Prabhupada impugnava os pedidos de dinheiro para projetos que ele considerava incompatíveis com os propósitos da BBT. Em 6 de novembro ele escreveu a Ramesvara: Não podemos emprestar dinheiro da BBT para quaisquer outros propósitos que não estejam incluídos naqueles mencionados no contrato da BBT. Estes outros empréstimos a serem aplicados na compra de vacas, equipamentos e restaurantes devem todos ser reembolsados. E não se deve fazer nenhum outro empréstimo, que não seja para a publicação de livros e construção de templos. Começando em 1974, Srila Prabhupada utilizou os lucros da BBT para construir seus principais templos na Índia, Vrindavana, Mayapur e especialmente Bombaim. Ramesvara informou aos devotos dessa função especial da BBT. Srila Prabhupada pessoalmente supervisiona todos os programas de gastos indianos. Caso uma rúpia seja mal investida, Srila Prabhupada fica perturbado e castiga os devotos, misericordiosamente. Esse dinheiro foi ganho com o suor de muitos devotos, então por que vocês não tomam cuidado? Srila Prabhupada quer que nosso templo de Vrindavana, Shri Krishna Balaram Mandir, seja concluído em Janmashtami. Prabhupada quer estabelecer o templo de Shri Mayapur também. Uma observação interessante a esse respeito é que na Índia disseram-me que um tijolo custa 10 paisas. 10 paisas correspondem a $1 de dólar. Imagine só que cada centavo que você pode coletar pode comprar um tijolo na Índia. Cada centavo é tido em conta para levar à consecução dessas metas transcendentais. Esses lugares da Índia, escreveu Prabhupada, têm potência espiritual. Estabelecendo templos em Mayapur e Vrindavana, ficaremos seguros de que a pureza de nosso movimento manter-se-á intacta. Em outubro de 1974, Srila Prabhupada escreveu a Hansadutta, que na Alemanha era seu secretário do GBC. Sempre que há qualquer publicação em qualquer idioma, isso me revigora 100 vezes. Embora Srila Prabhupada houvesse recebido de Bhaktisiddhanta Sarasvati a ordem para pregar e publicar na língua inglesa, ele expandira essa ordem de modo a incluir todas as línguas e países do mundo. Minha primeira preocupação é que meus livros sejam publicados e distribuídos profusamente por todo o mundo. Prabhupada escrevera em 1972 a um dos grandes devotos da Europa. Prabhupada sempre escreveu em inglês, mas a partir de 1968, quando a ISKCON começara a propagar-se para outros países, ele falava em imprimir seus livros em línguas estrangeiras. Ao imprimir em 1972 uma edição alemã do Bhagavad Gita, Srila Prabhupada escreveu a Hansadutta. Ao imprimir o Bhagavad Gita na língua alemã, você tomou o caminho certo e aprecio muito esse grande serviço que você fez. Em 1973, os grupos de Sankirtana viajavam por toda a Alemanha, distribuindo várias centenas de cópias do Bhagavad Gita por semana. Hansadutta prometera que traduziria para o alemão um livro por mês. E quando no outono de 1974 ficou sabendo da existência de 6 traduções alemãs recentemente impressas,
Prabhupada replicou: fico muito feliz com essa notícia. Obrigado. Inundem a Europa com os livros em alemão. Srila Prabhupada diz que sempre que publicava um livro, tinha a sensação de que havia conquistado um império. Seus livros eram a base da revolução espiritual que eventualmente mudaria a humanidade e salvá-la-ia dos efeitos perniciosos da era de Kali. Produzam de maneira abundante livros em espanhol, pediu Srila Prabhupada, quando Hridayananda Goswami tornara-se o líder do GBC para a América do Sul. Srila Prabhupada instruíra-o de que ele deveria dar mais importância à impressão e distribuição de livros do que à obtenção de templos. Mesmo antes de eu ter grandes templos nos Estados Unidos, eu já imprimia, escreveu Prabhupada. Logo você pode seguir os passos dos acharyas anteriores. Hridayananda Goswami organizaram uma BBT espanhola no México e tornaram a distribuição de livros sua prioridade. Nos primórdios de 1974, quando a BBT espanhola estava pronta para imprimir traduções do primeiro volume do Srimad Bhagavatam, do Bhagavad Gita e de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Prabhupada escreveu: ao imprimirmos em tantas línguas diferentes esses livros de nossa filosofia Consciência de Krishna, realmente podemos injetar nosso movimento nas massas das pessoas do mundo inteiro, em especial aí nos países ocidentais, e podemos literalmente transformar nações inteiras em nações conscientes de Krishna. Ao serem impressas 100 mil cópias de Uma Volta ao Supremo espanhola, Srila Prabhupada escreveu: agora distribua-as para todos. A distribuição de livros espanhol tornou-se a segunda do mundo, só perdendo para a americana. Bhagavan, representante de Srila Prabhupada na Europa meridional, estiveram imprimindo em francês e italiano. E já em dezembro de 1972, ele imprimira em francês o Fácil Viagem a Outros Planetas, a qual Prabhupada escrevera em inglês. No início de 1974, 3 grupos na França distribuíram diariamente 1000 livros, incluindo um Bhagavad Gita como ele é escrito em francês. Bhagavan já imprimira em italiano a primeira De Volta ao Supremo, e o Sri Upanishad francês estava prestes a aparecer. Onde quer que os devotos fossem, eles sabiam que o seu programa era cantar Hare Krishna, seguir os princípios reguladores de providência e providenciar a impressão e distribuição de livros de Srila Prabhupada. Os primeiros devotos que chegaram ao sul da África procederam exatamente de acordo com o desejo de Prabhupada. E esse responderam-lhe: seu relatório me anima muito, pois segundo o mesmo, vocês em 2 dias distribuíram 110 Gitas na cidade do Cabo. Srila Prabhupada frequentemente pensava em que se imprimissem seus livros em russo e escreveu ao ministro da Educação e Cultura da União Soviética, sugerindo que publicassem uma tradução do antigo texto védico clássico, a saber, Bhagavad Gita, seguindo o exemplo da famosa casa editora londrina MSS Macmillan Company. Ele também falava com seus discípulos sobre a ideia de imprimir nos Estados Unidos traduções russas. Sempre que encontrava-se com uma pessoa interessada, versada em qualquer língua estrangeira, Srila Prabhupada solicitava-lhe que traduzisse seus livros. Em 1972 ele escreveu: também sinto-me muito animado de ouvir que alguns de meus livros logo estarão sendo publicados na língua japonesa. Afinal de contas, sem livros e revistas, qual a autoridade ou qual a base em que nos apoiaremos para pregar? Do mesmo modo, Srila Prabhupada escrevera a um devoto americano que estava na Indonésia:
Estou especialmente feliz em ouvir que você conseguiu aí um rapaz chinês que está fazendo algum trabalho de tradução. Sim, a fração mundial que fala chinês é muito significativa e é preciso uma infiltração gradual, especialmente mediante a ampla distribuição de nossos livros e revistas escritos em língua chinesa. Logo, o serviço que ele há de prestar será muito valioso para Krishna. Mais tarde, ao ficar informado de que o rapaz chinês, Yashomati Sutta, terminara de traduzir para o chinês 3 capítulos do Bhagavad Gita, Prabhupada escreveu para eles que eles deveriam imprimir imediatamente esses 3 capítulos como um livro pequeno. A ISKCON da Austrália tornou-se proeminente na competição de distribuição de livros. Em 1974, na disputa pela liderança mundial, competia com a ISKCON de Los Angeles e o grupo de Radha Damodara. No outono de 1974, cerca de 10 dos melhores distribuidores da Austrália e de Nova Zelândia estavam vendendo individualmente mais de 20 livros grandes a cada dia. Entre 1973 e 1974, os centros da Austrália, tal qual os dos Estados Unidos, superavam o dobro do que vinham distribuindo. Em 1970, logo nos primórdios da distribuição de livros nos Estados Unidos, não havia livros na Inglaterra. Mas no decurso de um ano deu-se início ali à distribuição do livro Krishna. E Srila Prabhupada escrevera: todos meus discípulos de Londres são muito inteligentes e eles devem convergir unicamente para essa tarefa de vender em toda a Grã-Bretanha muitas cópias do livro Krishna. Em 1974, os devotos da Grã-Bretanha distribuíram livros intrepidamente. Durante um movimentado período de 6 dias, distribuíram 600 volumes de ensinamentos do Sr. Chaitanya, 400 do Srimad Bhagavatam e 1000 revistas de volta ao Supremo. A Índia era especial. Lá, Srila Prabhupada introduziu a distribuição de livros através do programa de membros vitalícios da ISKCON. Os indianos abastados estavam mais inclinados a aceitar os livros como parte de um programa destinado aos membros, que incluía benefícios tais como acomodações grátis nos templos da ISKCON do mundo inteiro. Mas na Índia, como em outros lugares, Srila Prabhupada queria que seus livros fossem distribuídos para as faculdades, para as bibliotecas e para os cidadãos proeminentes e para as massas. Ao final de 1974, os discípulos de Prabhupada estavam prontos para imprimir em hindi e bengali edições da revista De Volta ao Supremo. Ao ser notificado que na Índia os devotos ocidentais reclamavam de que havia pouca ocupação para eles, Srila Prabhupada respondeu: fico satisfeito de que vocês estejam vendendo muitos livros Krishna diariamente. Todos os nossos devotos devem sair com livros. Trabalho é que não falta. Ele escreveu ao seu secretário de GBC na Índia: especialmente ocupe todos eles na distribuição de livros e leve consigo algum grupo de Sankirtana. Sem livros não faremos nenhum progresso na Índia. Srila Prabhupada escreveu a Tejas, o presidente de seu templo de Delhi. Prabhupada também treinara seus discípulos na Índia a empregar a política estrita dos 50%. 50% da renda do programa de membros vitalícios ou de qualquer outra coleta devem ir para a BBT e 50% devem ser aplicados na construção e em outros projetos. Por sua ordem, a BBT americana estivera fazendo doações de livros para a Índia e em 1974 doara um total de publicações cujo valor orçava a $300 mil. Enquanto os Estados Unidos fossem o líder e o primeiro
na impressão e distribuição de livros, Prabhupada antecipava que o mundo inteiro faria a impressão e distribuição de seus livros para talvez, inclusive, superar os Estados Unidos.